acredito que vocês já ouviram, né? Hoje é o último dia, pastor? Então já ouviu todos os outros, né? E como nós estamos falando aqui hoje, nós vamos falar somente Cristo, né? A mensagem de hoje, irmãos, é tentar transcorrer a importância desses fundamentos na vida da igreja. A igreja, ao passar dos anos, ela tem se perdido muito, porque tem fugido desses fundamentos. Tem igrejas que estão nascendo do nada, nasce simplesmente de uma visão, nasce de um pensamento, e se não tiver uma base bíblica para ela, ela se perde no meio da caminhada. Por isso que hoje nós ouvimos assim, que se você não for da minha igreja, você não vai ser salvo. Não é isso? Se a salvação é somente em Cristo, alguma coisa está de errado. Mas daí está errado o pensamento da igreja que pensa desse jeito? Ou será que os pilares que ela foi construída, né, foram os pilares fora totalmente da visão bíblica? Então, esses 5 solos, irmãos, é a base de toda a igreja. Mesmo que nós pensamos que foi através dos reformadores, mas isso já vem lá de trás, né? Cristo, Paulo, os apóstolos, todos eles tiveram fundamentos para que esses pensamentos os reformadores usassem, né? Muito depois. E para isso a gente precisa entender alguns contextos aí de cada época de que foi vivido, né? Na época de Cristo, na época dos reformadores e na época que nós vivemos nos dias de hoje, para a gente poder entender um pouquinho melhor a importância de tudo isso. Toda a igreja, então, ela precisa ser construída. Um exemplo, a nossa denominação, existe um livro que nós estudamos, bem básico, né, para cada um que vai batizar, que são os princípios da nossa fé. E quais são os princípios da nossa fé, irmãos? É tudo isso que é embasado nesses fundamentos desses reformadores. É a mesma coisa. Vai falar sobre Jesus, vai falar sobre outras doutrinas do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, de tudo aquilo que você possa imaginar, a fé, a graça, tudo que é importante, irmãos. Porque sem esses fundamentos, a igreja vai ser construída, ou você vai construir uma crença em algo que está totalmente fora da visão de Deus para a nossa vida. Então eu vou ler um texto aqui que o pastor já leu, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O pastor leu dois textos, né, que fala, o primeiro que falava de Jesus sendo a pedra angular, né, em Atos, e eu quero ler aqui de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Acharmos? Eu estou lendo aqui na NVI, tá bom? Na tradução NVI. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Então nós vamos começar aqui tentando entender como uma introdução, irmãos, que só Jesus Cristo ele pode ser um mediador, que somente Ele. Porque se nós não entendemos isso, irmãos, a gente vai também se perder no meio do caminho. Porque todos nós, eu não sei a sua base, da sua crença de quando, antes de conhecer Jesus, o que você era. Eu venho de uma linhagem, né, de católicos, de família católica. Então, desde pequeno, quando eu nasci, meu pai fez tudo aquilo que dentro do catolicismo ensina, né? Primeira coisa, ser batizado, porque se não fosse batizado quando criança, o que ia acontecer? O batismo, para o catolicismo, ele vai dar o direito à salvação. Se não for batizado, irmãos, não vai ser salvo. Esse é o pensamento dentro do catolicismo. Você vê base bíblica para isso, para nós como cristãos evangélicos, já é outra base. Então o que meu pai fez quando pequeno? Eu vim dessa linhagem, fui batizado quando pequeno. Quando cresci, primeira comunhão, tudo que é crisma, né, fiz o TLC da Igreja Católica, alguns encontros. Eu acredito que por volta dos 20 anos aí, ou até um pouco antes, eu já estava na igreja evangélica, já tinha aceitado Jesus. E para os meus pais isso foi muito difícil, porque eu tocava na missa. Olha para vocês verem, né? Eu não tinha nenhum vício de beber, nenhum vício de fumar, eu não tinha vícios assim que comprometiam. E antes de mim me converter, eu tenho um irmão que pastoreou muitos anos, que eu chamo Roberto. E ele veio de uma conversão, meu pai aceitou a conversão dele, pastor, por quê? Porque o meu irmão, ele vinha, né, de problemas com bebidas, com drogas, e aí o meu pai
Ele entrou com uma depressão muito grande, em torno de 17 anos de idade. Eu sou bem mais novo que ele, 10 anos de diferença, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu era tão pequeno. Mas ele entrou numa depressão tão profunda, e o desespero de um pai, você que é pai, você sabe qual é o desespero. E ele vinha então de uma situação difícil, né, de enfermidade, de uma depressão, que ele não conseguia tomar banho sozinho com 17 anos. Um rapaz que saía na sexta e só voltava no domingo em casa para segunda-feira ir trabalhar, quer dizer, totalmente deprimido, depressivo. E aí é legal porque daí tinha um missionário na época da cruzada antiga, que é do Evangelho Quadrangular. Eles estavam fazendo um trabalho na cidade, lá em Conchas, e aí aquele desespero da família. Meu pai já tinha levado ele para o centro espírita, já tinha levado ele para um monte de lugar. Eu lembro até hoje, o missionário Luiz Fernando, ele foi chamado pela minha irmã, foi em casa, aí fez uma oração, imposição de mãos, e manifestou o demônio, né? Ele caiu endemoniado. Aí meu pai viu toda aquela cena, tal, e aí virou um processo de libertação, né? Foi alguns dias esse processo, e quando acaba então esse processo de libertação, ele aceita Jesus, e começa então dali ter uma vida nova em Cristo, né? Começou uma mudança, uma transformação, um posicionamento. Esse missionário foi muito importante, até na história da igreja em Conchas. Foi através dele, né, que muitas pessoas e muitas denominações que estão ali pastoreando pastores são frutos desse trabalho da igreja do Evangelho Quadrangular, ainda quando era cruzada, desse trabalho missionário. E aí meu pai viu todo aquele processo de libertação na vida do meu irmão, viu a transformação, viu que ele estava bem, viu que ele estava centrado. E aí meu pai aceitou então a conversão dele. Mas eu, que nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, não tinha bagunçado, não era da noitada, saía como todo mundo sai, vai na praça, come um lanche, volta em casa para dormir. Aí ele não aceitava, irmãos. Aí eu comecei a ir para a igreja, ele falou: filho, se tocava na missa, lá em Conchas também, não sei se vocês, aqui tem muito, é o encontro do divino, né? Meu pai vem dessa linhagem também do sítio, né, da roça, e esses encontros do Divino Espírito Santo também era uma coisa forte, uma tradição forte na nossa família. E meu pai não era aquele que ia para comer o picadinho lá, né, que todo mundo vai para comer o picadinho, né? Ele ia para o encontro mesmo, às 18 horas, tinha um encontro, tinha lá o terço, tinha toda aquela tradição religiosa, e é isso que nós vamos estar falando bastante aqui hoje. E com tudo isso, ele entendia então que aquilo que ele me levava era bom e era importante, era o Espírito Santo. O encontro com o Espírito Santo deles era aquele encontro, que dava aquele trabuco no chão, bum, né, que assustava a gente, tremia até o coração, mas era aquilo. Então, na cabeça dele, eu ia com ele nesses encontros e tudo mais. Então agora eu indo para a igreja evangélica, sem ter tido nenhum problema, porque na cabeça dele, a igreja evangélica ajudou o meu irmão. Agora na cabeça dele, a igreja evangélica não tinha nenhuma influência positiva sobre a minha vida. Então ele não entendia, né? Mas graças a Deus, irmãos, né? Daí eu me converti mesmo, aceitei Jesus. Eu já estava namorando com a minha esposa, na época namoramos 5 anos antes de casar, e nós passamos a esse processo de conversão. Então na cabeça dele, para aceitar isso, irmãos, era muito difícil. Então foi anos. Depois eu ganhei para Jesus a minha mãe, também se batizou, e tudo isso para entrar na cabeça dele foi muito difícil, foi muito complicado. Mas então eu venho de uma tradição de um catolicismo, e a crença dentro do catolicismo, pelo menos lá em Conchas, ela é muito mística, então ela aceita tudo. Então você vai no benzedor, você vai no curador, você vai no pai de santo, toma um passe, você vai no pastor, recebe uma oração. E essa é o catolicismo no Brasil, irmãos, essa mescla de situações. Agora pensa bem, nós vamos tratar aqui de um assunto que é somente Cristo, e tem que ser anulado todas essas coisas, porque Ele é a pedra angular, Ele que é o tudo. Quando você chega nele, irmãos, todas as coisas têm que mudar em nossa vida, tem que transformar a nossa vida. E eu estou querendo ser muito assim, transparente, porque Paulo, depois eu vou ensinar um pouquinho algumas coisas sobre Paulo, que ele ensinava a igreja, que é muito importante, irmãos, nós como pastores ser transparente com a igreja, para que ela possa entender realmente. Já que nós estamos falando de pilares da igreja, nós temos que ter esse entendimento. Então todo mundo vem de alguma linhagem, eu vim do catolicismo. Então para mim, na minha formação religiosa, tudo que fala de Deus é bom. Isso era o meu pensamento lá atrás. Tudo leva a Deus. Não é assim? Conversa com as pessoas na rua que são católicas. Você é crente? Que bom, né? Tudo leva a Deus. Isso é bom. Eu vou no centro também, não. Então, leva a Deus lá? Leva. Lá é aquele centro
Eles não entendem se é direita ou esquerda, mas é aquele que leva também a Deus? Então tá bom, então também é bom. E nós temos que anular isso do nosso coração e da nossa vida. Então quando fala aqui que Ele é o único mediador, que Ele é o único, bem dizer, é o único caminho, não tem outro, né, que possa nos levar até o céu. E aí a gente tem que começar então a anular alguns pensamentos, porque lá nós aprendemos que lá tudo leva a Deus. Então vamos dizer, você vai falar de Maria, leva a Deus. Se falar de José, leva a Deus. Se falar dos apóstolos, leva a Deus. Quem que é os santos da igreja católica? São os apóstolos, não é isso? Quem é a Maria que eles acreditam lá? É a Maria que é a mãe de Jesus. Mas para eles, se é mãe de Jesus, também é mãe de quem? De Deus. Agora, se Deus, Ele sempre existiu, e Ele nunca veio a existir, então Ele não tem mãe. Concorda comigo? Se Ele é um Deus que é eterno, que sempre existiu, então Ele não foi criado. É tão fácil para você quebrar algumas bases, irmãos. Então Ele não pode ter mãe. Concorda? Então quem foi Maria? Maria foi uma mulher, segundo a Bíblia, né, que tinha tudo de bom, bem-aventurada. Pastor, posso falar da reza Ave Maria? É facinho, né? Vocês lembram da Ave Maria ainda? Alguns lembram? Porque eu vou concordar com a oração, a reza de Ave Maria até um pedaço. Depois, dali para frente, você não concorda com nada. Ave Maria cheia. Certo, não é? Que mais? Bendito sois vós. Você vê, a gente até esquece, né? Bendito sois vós entre as mulheres. Sim ou não? Isso é bíblico. Que mais? Depois fala. Bendito o fruto do vosso ventre, porque é Jesus. E depois? Daí não dá mais. Porque daí vem Santa Maria Mãe, e Deus não tem mãe. Dando para entendermos? Então essas tradições, ela tem que ser quebrada dentro de nós. Nós temos que ter agora uma outra visão. Então o catolicismo, ele é uma mistura assim de Bíblia, de algumas coisas de Bíblia, pego em pedaços e trazidos, por quê? Porque era o momento que eles viviam. Então se você pegar, então, vamos pensar agora, se você pegar o contexto da época dos apóstolos, eles viviam no meio de quem? De todo tipos de religiões que também vivemos na nossa época. Então, nossa época hoje, o catolicismo é muito forte. Se você pegar a época dos reformadores, Martinho Lutero, o que ele era? Não era católico? Ele era católico. Ele era um monge, não é isso? Pelo menos é o que eu estudei sobre ele. Ele era um padre católico, monge, né? Alguém que foi lapidado dentro do catolicismo. E o que ele via no contexto que ele vivia na época? Ele começou a perceber as vendas das indulgências, não é isso? Que qual era o caminho para chegar no céu? Você tinha que comprar um pedaço do céu. E aí você vai entender porque a igreja, a católica, ela é muito rica financeiramente. Por quê? Porque ia se vender um terreno no céu. Como? Você comprava um ossinho de Pedro, você comprava um ossinho do apóstolo João, você comprava um ossinho dos santos. Tinha osso para vender de todo jeito. Você tinha que comprar essas indulgências, você tinha que comprar um terreno no céu, e ele tinha um valor. E esse valor era trazido para a igreja, e a igreja estava se enriquecendo. Por quê? Porque as pessoas tiravam aquela visão daí da terra, para olhar para o céu. Mas qual era a forma que eu ia chegar no céu? Através das indulgências, através do meu dinheiro, comprando. Irmãos, você consegue comprar Jesus? O que a Bíblia fala sobre isso? Totalmente diferente, não é isso? Então, para a gente que vem de uma linhagem, isso que eu estou querendo dizer, irmãos, para quebrar tudo isso dentro de nós, não é do dia para a noite. Então, esses desafios que o senhor trouxe, pastor, ele é bom, ele é importante, porque ele vai dar um norte para a nossa vida, e vai dar um nó na nossa cabeça, porque a Bíblia fala que Jesus é o único mediador. Lá no catolicismo eu aprendi assim, que Maria também é uma mediadora, ela também é uma intercessora, ela também intercede, porque ela é mãe de Jesus. Então ela tem acesso a Jesus. Olha para você ver, é tão complicado tudo isso, irmãos, porque nós carregamos tudo isso sobre as nossas vidas, e isso traz, né, uma mistura de crença religiosa. Aí você vai para o Espiritismo, ele fala o quê? Que nós temos que ficar reencarnando, não é isso? Cada vez que nós morremos, se você não se achegar a Deus, não sei se vocês sabem que é dessa forma, vocês reencarnam de novo. E ao passar do tempo, você vai se aperfeiçoando até o tempo que você não reencarna mais.
e você fica com Deus. É uma outra linha de pensamento. Você está vendo como cada lugar que você veio, de onde você nasceu, do meio que você vivia, os pensamentos são diferentes, irmãos. Então, quanto mais você se reencarna, mas a reencarnação pode ser o quê? Que eu fui cachorro na outra geração. Depois reencarnei, não sei se fui cavalo, eu não sei o que eu fui. E vou reencarnando, entendeu? Eu não sei se eu fui um príncipe, se fui um rei no passado. Mas eu fui alguma coisa, e agora estou reencarnando. E só vou parar de reencarnar o dia que eu chegar a uma perfeição, para chegar até Deus. Aí quando você pega a época do apóstolo Paulo, quando ele estava ensinando as igrejas ali em Colossenses, você vai ver que a mistura de crenças também era grande. Tinha o judaísmo. Os judaísmos vinham de leis, vinham de situações totalmente diferentes. Acreditava-se também, nas datas festivas, tinha cerimônias de montes e tinha uma mistura de um monte de coisa. Agora vem essa questão de Jesus para quebrar tudo isso. E ele fala o quê? Porque pensa bem, para um judeu as leis são a base, não é isso? É a base que sustenta tudo. Mas se você pegar os 10 mandamentos, é fácil seguir os 10 mandamentos, sim ou não? Ao pé da letra. Então tinha o quê? Então tinha o sacrifício dos animais para pegar o sangue deles, porque você não vai conseguir fazer tudo isso. Só que Jesus, o que ele vem para fazer daí? Ele vem para mudar isso. Porque ele vem para pagar essa dívida, Essa dívida que agora, tipo assim, nossa lei, ela é perfeita, o homem não consegue viver, mas Jesus é o mediador, sim. Então o que acontece em Jesus, irmãos? Jesus ele fala assim, esquece tudo isso, ama a Deus, sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, você consegue viver toda a lei. Ele coloca um resumo, porque ele se torna então o sacrifício, que vai ser colocado na cruz. Então quando você lê em Colossenses 2, ele paga ali a nossa dívida. E Paulo quer ensinar sobre isso, sobre a igreja, porque a igreja está vivendo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Então tinha lá os judaizantes, tinha lá os judeus, além disso tinha os gnósticos eram também um pensamento espírita, irmãos. Pelo menos para mim é muito parecido. O que era o gnosticismo da época também, na época de Paulo, na época de Jesus ali? Ele se falava e se colocava que a matéria, o corpo, para se identificar com Deus, tinha que também passar por um aperfeiçoamento. Então, é como se fosse, vamos imaginar como se fosse um arco, como se fosse um furacãozinho assim, sabe aquela que vai crescendo? Então, um exemplo, nós estamos na terra, Deus está lá em cima. Então você vai ter que passar por várias coisas na sua vida, como se fosse a reencarnação dentro do espiritismo. Você tem que passar por muitas coisas na sua vida, para você se aperfeiçoar, e você conseguir chegar a Deus. Olha para você ver também que pensamento doido. A cada dia que passa, aquilo que você possa melhorar na sua vida, você consegue se aperfeiçoar, e você consegue se achegar a Deus. É um pensamento muito, muito parecido para mim com o pensamento espírita. Então, quando Paulo, ele está ali, irmãos, ele está com essa mistura de judeus, dos gnósticos seriam os espíritas, com uma mistura ali de crença, agora eles aceitam Jesus, e agora vira uma salada para eles, porque agora como que nós vamos viver? Ali em Colossenses 2 vai ensinando, ele fala assim, agora eu vou ficar vivendo com os costumes judeus, e Paulo fala, não, agora você não precisa mais, porque Jesus pagou toda a dívida na cruz, agora ele foi assim, em circuncisão, quer dizer, vocês não precisam mais ser circuncidados, quer dizer, começa a lapidar, começa a mudar os conceitos, os pensamentos, e é isso, irmãos, que nos dias atuais também eu vejo assim que é muito difícil, porque cada um de vocês, lá em Conchas pelo menos eu trabalho, e sou pastor da igreja há mais de 20 anos, então eu pego muitas pessoas que vêm de muitas linhagens de pensamentos de religiões, e cada uma delas, irmãos, tem os seus princípios, e tem os seus ensinamentos, e se você não anular tudo aquilo que ficou para trás, e não entender que hoje você morreu, o velho homem morreu, precisa ter agora uma nova vida em Cristo Jesus, Ele é a pedra fundamental, Ele tem que ser o tudo na vossa vida. Se não mudar esses conceitos dentro de você, irmãos, desculpa, você vai ficar sempre
com interrogações. É claro que nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós conhecemos, né, pastor? Mas nós precisamos anular muitas coisas em nossas vidas. Precisa ser quebrado muitas coisas em nossas vidas. Eu tentei assim, irmãos, dar assim uma explanada para que você pudesse entender. Então vamos abrir em Colossenses 2. Aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que eu estou tentando passar para vocês. Bem resumido. Prometo acabar logo, irmãos. Colossenses capítulo 2, vocês vão ver assim a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja, porque ele vê que essa igreja então, com essa mistura de crença, né, dos judeus, da mistura com os gnósticos da época, e outras religiões que tinha na época, porque, não sei se você sabe, irmãos, tem religiões que vêm de visões, que vêm de sonhos, até hoje, né, pastor? A gente encontra pastores que falam, eu tive uma visão, a minha igreja que é que vai salvar a humanidade. Você vê algumas coisas que, por isso que eu falo, se você não tiver esses 5 pilares para você construir uma igreja, irmãos, a sua igreja é sua igreja, não é de Cristo. É sua igreja, não é de Cristo. Porque de Cristo tem que ter um pensamento diferente. Acharam? Vamos lá, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual que é o mistério de Deus, irmãos? Está dizendo aí mesmo. Qual que é o mistério de Deus? É Cristo. Deus, eu quero que o Senhor venha me revelar os mistérios. Ele vai falar assim para você: conheça Cristo. Se você conhecer Cristo, você vai conhecer todo o mistério. O mistério está em Cristo, pastor. Olha para você ver, né? A gente fica estudando literalmente aqui. Se você lê a Bíblia, você fala assim: nossa, eu quero saber nos mistérios de Deus. O que é o mistério de Deus? Jesus Cristo. E ele vai falando aqui: neles estão, em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu tenho sabedoria, mais eu tenho conhecimento, mais eu sou lapidado, mais eu vou construir, né, uma base para a minha fé, uma base sólida. Somente Cristo. Se eu conhecer Ele, irmãos, eu vou ter sabedoria, vou saber, Ele é todo tesouro. Por isso que tem algumas parábolas no Novo Testamento que falam, né, que quando você sabe que aquele terreno, ele é Cristo. Pastor, esses dias eu vi um testemunho, irmãos, que tem tudo a ver aqui com o texto, então eu posso falar para vocês. Não sei se vocês conhecem um país chamado Padiquistão, é daquele lado do Paquistão. E lá no Jetro, no nosso retiro do bambu lá, esse missionário que é pastor lá há 17 anos, ele veio, irmãos, testificar o que ele vive naquele país muçulmano. A igreja que temos lá, eu falo igreja que nós temos, não é que a igreja batista, não é, lá eles têm uma denominação, uma igreja, e ela é certinha, regulamentada pelo país, mas imagine um país muçulmano aceitar uma igreja evangélica dentro de uma cidade, irmãos, isso é uma loucura. A cobrança dia a dia, qualquer coisinha que eles acham que vai fechar a igreja, eles têm que correr atrás para que a igreja possa estar aberta. Só que lá é diferente do que nós pregamos no Brasil. Nós pregamos assim no Brasil. O que nós pregamos no Brasil? Venha que Cristo vai te dar tudo. É um erro nosso, mas é ou não é, pastor? Venha para a igreja, porque Deus vai fazer com que o seu casamento vai melhorar, a sua família vai melhorar. Isso tem um princípio de verdade, mas não é isso na real. Por isso que tem muitos crentes que não entendem, que vêm para a igreja e falam assim: nossa, mas por que eu venho para a igreja e tenho luta? Porque você não conhece Bíblia, irmãos. Se você conhecesse Bíblia, você sabe que você tem que participar das aflições de Cristo. Se Cristo padeceu, se Cristo sofreu, eu também preciso padecer, eu também preciso sofrer. O problema é que nós não conhecemos a palavra, e a falta de conhecimento é que, então lá, como no Brasil, nós falamos então que Jesus vai te abençoar, daí passa na televisão, você vai ficar rico, você vai ficar próspero, se você dizimar, então, nossa, vai chegar ouro, vai chegar
carro, você vai ter helicóptero, é isso que você vê na televisão, mas é isso que é o Evangelho? Hã? Não, você olha lá Jesus falando que a oferta da viúva pobre foi a maior oferta. Você fala, puxa vida, aquela que de repente se os homens fossem olhar ali seria a menor, mas para Deus foi a maior, porque ela deu tudo o que ela tinha. A gente não dá tudo que a gente tem, irmãos. A gente vai ofertar na igreja, você abre a carteira, tem uma de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2, quando não tem moeda no bolso de R$1. As mais convertidas, né, que vêm mais para a igreja, são as de R$1, ou de R$2, ou de 5, ou de 10. Aquela mulher não, ela abriu a carteirinha dela, eu tenho isso aqui, não sei se era 50, se era 20, se era 30, ela depositou tudo, pensando assim, não sei o que vai acontecer depois, pastor, não sei se vou ter para comer, se vou ter para beber, mas ela deu, a Bíblia fala que ela deu tudo que ela tinha. Nós não fazemos isso. Então o pensamento nosso cristão é assim, então, vem para Jesus, que tudo vai dar certo, você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ser abençoado, e aí você não vê essas coisas acontecendo, frustra você, sim ou não? Lá no Paquiistão é diferente. Lá as pessoas, quando esse missionário, esse pastor, ele está evangelizando alguém, sabe o que ele prega para as pessoas? Se você aceitar Jesus, você vai ter algo lá em cima, isso é com certeza. Mas aqui no país de vocês vão perder tudo. Começar perdendo quem? Família. Lá tem bastante jovens na igreja, por incrível que pareça, irmãos. E esse pastor, ele adotou 9 meninas, pastor, em épocas diferentes, nesses 17 anos, porque cada uma delas que aceitou Jesus, a família expulsou de casa. Se ela se declarar cristã, irmãos, ninguém dá trabalho, ninguém dá serviço, escola, faculdade, as portas são fechadas, tudo é fechado. Então lá realmente é aquela passagem que Jesus é todo o tesouro mesmo, e se você aceitar Ele, você vai perder tudo. É diferente do nosso cristianismo, infelizmente, no Brasil. Aí outro dia chegou uma menina lá, a costa dela tinha a marca de um ferro de passar roupa, porque ela aceitou Jesus. Os pais, ela chegou na casa, falou para os pais que tinha aceitado Jesus, confessado a Jesus, e aí os pais falaram, é isso mesmo que você quer, filha, para você? O papai porque te ama, a mamãe porque te ama, tira a camisa, tira a sua roupa. Ligou o ferro de passar roupa, irmãos. O pastor falou que ela chegou com a marca nas costas, aqueceu o ferro de passar roupa, e colocou na costa da menina, porque ela tinha aceitado Jesus, como seu Senhor, e como seu Salvador. Aí aquele dia mexeu comigo, irmãos, porque eu falei assim, nossa, né, a gente vai evangelizar as pessoas, a gente fala assim, que Deus vai mudar a história, que Deus vai abençoar, e a gente acaba falando algumas coisas que nós nem deveríamos falar, nós fazemos promessas que nós nem deveríamos fazer, porque cada um tem a sua cruz, cada um vai ter a sua história em Cristo, né? Uns realmente podem ser abençoados no sentido de prosperidade, outros não vão ser prósperos no sentido financeiro, mas vai ter muita paz no coração, alegria, porque a paz que Jesus dá é diferente do que o mundo pode proporcionar. Mas a gente vai para um caminho errado, irmãos, a gente começa, né, fazer promessas que a Bíblia até tem como promessa, mas isso não garante que vai acontecer, porque tem o querer de Deus, tem a vontade de Deus, tem a história que Deus já escreveu para você e para mim. A gente nunca vai ser igual, irmãos, por isso que nós também como pastor, a gente olhar, eu quero ter uma igreja de 5.000, se Deus escreveu para mim que é 200, 300 pessoas, amém, que eu seja feliz com aquilo que Deus tem para mim. Mas a gente tem mania de se comparar, e Deus tem uma história para cada um, irmãos. Então eu não vivo uma vida frustrada, eu sou feliz com aquilo que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com a família que eu tenho, com meus filhos, com o meu trabalho, com a minha provisão, com a minha prosperidade, dentro daquilo que para outros pode ser grande, para outros pode ser, não, poderia ser muito mais, para mim não importa, eu tenho Cristo, Ele é meu maior tesouro. Estão dando para entender, irmãos? Então, lá no Paquiistão, o Evangelho é pregado diferente, que você ganha Jesus, sim, você vai ter tudo com Jesus para a eternidade, mas você vai perder de repente tudo na terra. De repente você vai perder a família, você vai perder os pais, você vai perder a sua casa, você vai perder a sua família, porque lá, daí se coloca para fora, daí o pastor foi adotando. Ai, meu pai, estou na rua, pastor,
Tá bom, vem morar aqui na casa do pastor. Ele é casado, tem lá. E com isso ele tinha 9 filhas adotivas, que cresceu. Parece que agora eu entendi que das 9, 7 já casou. Tem 2 ainda que não é casada. Mas para você entender o ponto, irmãos, o ponto que se chega, quando nós não temos esse tesouro, quando nós não sabemos que Cristo é o maior tesouro para a nossa vida. E aí fez-me mudar o meu jeito de pregar hoje, irmãos. Eu prego que hoje Jesus é tudo. Jesus é tudo. E eu não sei se você ter Jesus, você vai ter o que o mundo pode oferecer, porque o mundo jaz do maligno. Não é isso? Mas aquilo que Deus tem para mim é meu, eu tomo posse. Eu quero sim, Deus, as bênçãos do Senhor, a provisão, a prosperidade, aquilo que o Senhor tem para mim. Mas se eu não tiver mais nada e só tiver Jesus, está muito bom. Porque Cristo, somente Cristo, irmãos, Ele é tudo para a nossa vida. E é isso que Paulo está tentando ensinar para eles. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Preocupação de Paulo, irmãos, estava longe, mas escrevi a carta ali, estou preocupado, estou orando por vocês, eu estou expressando para vocês que Cristo é tudo. E ele continua no 6, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, irmãos. O segredo é esse, irmãos. Você tem que enraizar com ele, você tem que conhecer ele no profundo, né? Não tem as árvores que crescem para cima e não tem raiz. O que acontece com elas? Quando vem o vento, cai. Agora tem árvores não, que ela fica enraizada mesmo, irmãos. A raiz vai para baixo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, nada abala as estruturas, pode envergar, mas não cai. E Paulo está ensinando a igreja lá, se vocês estiverem arraigados nele, alicerçados nele, se você estiver, ele é tudo. Ele é tudo que você precisa, Jesus. É somente Cristo, é somente Ele. Ele é tudo. E tem que fazer tudo isso, que como foram ensinados, transbordando de gratidão, irmãos. Ser grato a Ele. Quando você vai comer lá, é arroz, feijão e ovo, mas Senhor, eu sou grato porque tenho um alimento sobre a minha mesa. Senhor, eu tenho só essa blusa, eu tenho 2 blusas, mas eu sou grato pela blusa que o Senhor me deu. Eu tenho esse carro, pode estar velhinho, mas ele me leva à igreja, ele me leva ao trabalho. Senhor, obrigado. Gratidão, irmãos. Jesus quer ver gratidão em nós. Jesus quer que nós tenhamos gratidão. E depois ele começa a ensinar, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Aí começa a ensinar eles, porque não tinha lá os judeus que queriam ensinar sobre o judaísmo, não tinha os gnósticos que queriam ensinar sobre o aperfeiçoamento. Ele falou, para com isso, o seu fundamento é Cristo, o seu fundamento é somente Cristo. Não fique com essas filosofias humanas, irmãos. Muitas vezes nós queremos servir a Cristo. Eu tenho um cliente no meu salão lá, um homem, pensa um homem, ele fez formação de seminário católico, estudava para ser padre, depois ele desistiu. Pensa um homem inteligente, irmãos. E aí você vai discutir com ele, qualquer tipo de assunto, irmãos, desculpa falar, muitas vezes conhece mais do que a gente. Conhece a história de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, pega um Bernabé, qualquer coisa que você pegar na Bíblia, um homem da Bíblia, ele sabe a história. Mas sabe o que ele não conhece? O poder de Deus. Conhecerei as Escrituras, e também tem que conhecer o quê? O poder. E quando a gente entra, quando fala discussões, desculpa, ele não é uma pessoa que discute, muito menos eu. Mas a gente gosta de conversar. A gente tem que ir para um caminho desse, daí você cerca ele. Eu falo, entendo, seu Moisés tal, mas pensa bem, olha, eu ponho a mão sobre alguém que está endemoniado, manifesta o demônio, como o senhor explica isso? Essas coisas não tem como se explicar. Eu falei, como que a gente põe as mãos sobre uma pessoa enferma, um câncer, e a pessoa vai fazer depois o exame e não dá mais nada? Eu falei, isso daí não tem como explicar, entendeu? Essas coisas não tem realmente, irmãos, o fundamento disso é Cristo, porque Cristo faz milagre. Jesus cura, Ele liberta, Ele salva. Agora você vê aqui com o ensinamento que está se trazendo aqui aquela mistura
né, de crenças religiosas estavam trazendo confusão, querendo não direcionar a Cristo. E é isso que você tem que tomar cuidado, irmãos. Se nós como pastor falar só nossa igreja salva, pode sair da igreja, está errado. Quem salva é Cristo. Estão dando para entender? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, irmãos. Jesus é o nosso fundamento. Então Ele está querendo aqui, mudar o pensamento deles, se alguém tivesse na dúvida. Ele fala assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Por que ele está falando de divindade? Porque tinha ali pessoas que adoravam anjos, adoravam outros seres. E Paulo ele fala assim, se você acha que eles são alguma coisa, o Cristo é o cabeça de todos eles. Ele é o maior. Ele é o maior. É que nem quando as pessoas falam comigo assim, sem muito entendimento: mas pastor, pensa bem, tem lá o santo tal, tem tal, tem tal, tem tal. Eu falei: tudo bem, mas eles são tudo pequenininho. Se eu tiver que falar com alguém, vou direto naquele que é o fundamento da nossa fé, Cristo. Ele é o Senhor. Ele que morreu na cruz, não foi os outros. Dando para entender, irmãos? Aleluia. Que nós possamos firmar o nosso fundamento na fé em Cristo Jesus. Que os nossos fundamentos sejam eles realmente. Ele continua falando aqui 11: por eles vocês também foram circuncidados. Por ele vocês também foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, irmãos. Olha que bonito, irmãos. Porque os judeus queriam falar: não, vocês precisam, tudo bem, Cristo, mas se vocês não circuncidar, vocês não vão ter direito. E aí Paulo falou: não tem nada a ver isso, vocês não precisam mais ser circuncidados. Porque o despojar de Cristo naquela cruz, irmãos, ali, Ele se fez tudo por nós. Já foi falado sobre a graça para vocês. Algo que nós não merecíamos, Ele fez por nós, Ele nos dá o direito. Entendeu? Entendeu? Porque hoje muitas vezes, você pode até assustar, aquele que crê e for batizado. Então crer vem antes do batismo. Pastor, eu aceitei Jesus, mas não deu tempo de batizar, e se eu morrer, você vai para o céu. Você aceitou Jesus mesmo de todo o seu coração? Sim, seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O batismo é uma ordenança, que depois, se você realmente entendeu o que você fez, você não vai ter medo de descer as águas do batismo, porque é uma ordenança do Senhor. Mas falar que eu vou precisar ser batizado para que depois... Então, o ladrão da cruz, então, não foi para o céu? O ladrão da cruz estava lá. Falou: Pai, e agora aí, Jesus? Eu estou aqui porque eu mereço. O Senhor não fez nada. Falou: filho, fica tranquilo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Foi salvo, não foi batizado. Então a gente precisa tirar algumas coisas de nós, da nossa cabeça, do nosso pensamento, irmãos. Eu poderia falar coisas aqui que eu não vou falar, porque eu tenho medo. Isso que eu quero dizer quando eu falo de estar numa outra igreja, né? Porque você fica até com medo de falar algumas coisas, porque de repente tem pessoas que falam: não, se não for batizado, você vai para o inferno, você não vai ser salvo. Eu acredito sim, tem pessoas que estão há anos na igreja e estão assim: nem sei ainda, pastor, se eu vou batizar. Irmão, então você não aceitou Jesus. Verdade ou não é? Quem aceitou Jesus vai encarar. Sou amigado, vamos casar então, vamos acertar um negócio aí, vamos para as águas. Não tem medo, irmãos, né, de tomar uma decisão e uma posição. 12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Olha que legal, irmãos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. E Ele removeu, pregando-a na cruz. Irmãos, falou tudo para eles: filho, não precisa mais da circuncisão. Quando Cristo morreu, e quando você aceita Jesus, é isso, não é isso? Você morre para aquele velho homem, e você ressuscita para ter uma nova vida em Cristo Jesus, onde as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A sua luta agora é não deixar que o velho homem volte, que o velho homem ressuscite.
Você tem que viver no novo, daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus sempre tem algo novo para você, irmãos. E o dia que você deixar de buscar esse algo novo, daí você não vai sentir nada novo. Você precisa entender que todos os dias, você tem que meditar na palavra do Senhor, você tem que ter um tempo de intimidade com Deus. Se você aceitou Jesus Cristo, você precisa ter uma comunhão íntima com o Pai. Jesus tinha essa comunhão, nós precisamos ter. Então ele anulou tudo, irmãos, toda a dívida que estava, e cravou na cruz. E depois, versículo 15, de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou-lhes na cruz. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração de festa da lua nova, dos dias de sábado. Então aqui, Paulo ensinando para eles, então não fica preocupado, não é o que entra, é o que contamina, mas aquilo que sai. Você já conhece a palavra. Paulo estava tentando mudar o pensamento deles. Eu vejo que até hoje, irmãos, né, tem pessoas que vão comer, será que essa comida, irmãos, eu falo assim, Jesus, consagra-te essa comida, Pai, e eu vou comer ela, em nome de Jesus, amém. Como sem medo. Irmãos, se você ficar buscando saber realmente, você vai, ó, não vou comer isso, eu não vou beber isso, não é mais ou menos assim? Ó, não vou fazer isso. E Paulo está falando assim, ó, tira tudo isso, ó, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração de festa da lua. Está querendo desmistificar eles. Esse é um pensamento que você tinha antes, agora o seu pensamento tem que ser outro. Pastor, então eu posso comer comida sacrificada a ídolos? É claro que não. Tem que entender o contexto. Agora, se alguém me traz alguma comida, eu vou ficar perguntando de onde veio, não sei o que lá. Tem pessoas que fazem um relatório assim e falam assim, não, se não souber tudo isso, eu não vou comer. Irmãos, Senhor, eu consagro-te essa comida. A Bíblia fala assim, mesmo que você coma alguma coisa, não é isso? Que tem veneno, não vai fazer mal? Nenhum. Quando você ora, quando você consagra, o segredo é a consagração. Senhor, eu consagro a Ti. Então estava querendo mudar o pensamento dele. Ele fala assim, tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu vi um dia um pastor falando sobre isso, irmãos, me chamava muita atenção, porque ele falava, pastor, da sombra. Jesus era a sombra lá no passado, que se tornou hoje a realidade do presente, né? Então ele fala sobre isso aqui, né? Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Não, Cristo é tudo, irmãos. Cristo é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Mesmo que você olhe assim, nossa, se esse pastor pôr a mão para mim, hoje as coisas vão acontecer. Irmãos, desculpa, isso é minha mentira. Eu sei que Deus pode me usar, eu sei que Deus pode usar a vida do pastor para abençoar a sua vida, e tem usado. Louvado seja Deus por isso. Mas uma aqui dos pilares, o que é? Que é a glória de quem, pastor? É dele, a glória de Deus, irmãos. Mas o segredo está em Cristo. Você precisa só ter Ele. Pastor, já vou acabar, pastor. Não permitam que ninguém que tenha um prazer em uma falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela o torna orgulhosa. Irmãos, aqui até hoje existem pessoas assim. Na época existiam muitas pessoas que eles achavam, porque se consagravam, né, aos seus rituais, eles se achavam que eram mais santos do que os outros. Por isso que Jesus chamava de algum bando de víboras, né? Cobrava algo sobre as pessoas daquilo que eles não viviam. Não sei se vocês estão entendendo. Então, irmãos, aqui não existe ninguém maior, ninguém melhor do que ninguém. Ah, pastor, mas então não preciso jejuar? Não estou falando isso. Nós temos que nos consagrar ao nosso Deus, mas somente ao nosso Deus. Mas isso não pode servir de orgulho para pisar nas outras pessoas. Isso não pode servir de um modelo de comparação para dizer assim, eu sou melhor do que vocês, porque eu faço e vocês não fazem. É isso que Paulo está querendo ensinar. Então nós temos que parar um pouquinho, ó. Não permitam que ninguém que tenha o prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela e a torna orgulhosa. Porque, pastor, sabe, Deus só fala comigo, pastor, não fala com o senhor. Ele só fala para mim, o senhor não. O cara é orgulhoso, pastor.
porque só Ele tem a visão, só Ele tem a revelação, só Ele tem a resposta. Irmãos, é em Cristo, somente em Cristo. Eu tendo Ele no meu coração, eu vou ter a visão, eu vou ter alinhamento, eu vou ter o pensamento, eu vou ter a resposta, eu vou ter a cura, eu vou ter o milagre, eu vou ter tudo que eu preciso, irmãos. Ele é o maior tesouro. 19, não está unida a cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Nós precisamos entendermos que Cristo é o cabeça de tudo. Ele é o cabeça desta igreja. Nós somos apenas os membros desse corpo. E se nós entendermos tudo isso e estivermos bem ajustados e alinhados a esses pilares, irmãos, a qual Ele é o cabeça, a igreja cresce, a igreja desenvolve, a igreja fica sadia, a igreja recebe os dons do Senhor. Estava pregando esses dias sobre isso, irmãos. Para que eu quero os dons? Por que eu quero falar em línguas? Por que eu quero profecia? Se não for para me empoderar, para levar a palavra de Deus aos necessitados, nada adianta. Só para mostrar que eu tenho alguma coisa a mais do que o outro, isso não pode ser, irmãos, a razão e o motivo da nossa fé. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para levar a palavra àqueles que precisam e necessitam. Jesus, Ele falou isso, não é? O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para levar o quê? A palavra, irmão, aos cativos, para quebrar as correntes, os grilhões. Quer dizer, Deus, Ele quer usar a tua vida, irmãos. Mas não tem aqui maior, Cristo é o cabeça desse corpo. O corpo só precisa estar bem ajustado e alinhado com Ele. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Você lembra na época de Jesus? Se você tocasse uma pessoa morta, pastor, o que acontecia com ela? Ficava contaminada. Ela tinha que esperar o anoitecer e o amanhecer para que ficasse limpa novamente. Agora em Cristo não tem isso, irmãos. Eu posso ir lá no velório lá, toco no morto lá e vou na igreja, eu oro para um, oro para outro, oro para outro, oro para outro, né? Não sei se vocês lembram, né, das mulheres que também tinham, né, a menstruação, quem tocasse nelas também ficava impuro. Quanta coisa acontecia de toque. Você viu que Paulo ensina aqui, ó, não manuseie, não prove, não toque. Quer dizer, a visão agora é outra, irmãos. Eu estou em Cristo, amém? Cristo é o cabeça, eu sou um membro desse corpo, preciso estar alinhado com Ele, preciso estar ajustado com Ele. Tais mandamentos, 23, tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu só venço a minha carne, irmãos, se eu entender que a morte de Cristo naquela cruz levou minhas transgressões, levou meu pecado. Eu tendo isso, irmãos, eu tenho força para vencer os desejos da minha carne. Se você continuar lendo depois, né, no capítulo 3, você vai estar falando dessa nova vida. Paulo falava assim agora, no capítulo 3 ele começa falando o quê? Que o nosso coração tem que estar nas coisas do alto. Que você saia daqui hoje pensando assim: Cristo é tudo para a minha vida. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu tenho Ele. Ele é o mistério de Deus. Se eu quero saber dos mistérios de Deus, comece a estudar mais sobre Cristo. Comece a ler mais sobre Cristo. Comece a entender. Porque eu usei só um texto de Timóteo que o pastor já tinha lido. Ele tinha lido também Atos, que Jesus é a pedra angular. E agora tem quantos textos que falam no Novo Testamento, né, sobre Jesus? Porque Ele é tudo para a nossa vida. Ele tem que ser o tudo para a nossa fé, irmãos. Ele tem que ser tudo em todos. Ele é o cabeça desta igreja. Nós precisamos só nos alinharmos à vontade dEle. Nós precisamos ter um só coração e Ele sendo o cabeça de tudo. Nós vamos andar na direção certa. E um dia nós vamos chegar lá no céu. Porque nós entendemos isso. Então, a minha oração para você nessa noite é isso, irmãos. Tira toda a religiosidade que você carregou até o dia de hoje. E também para ser cristão não tem que ser religioso. Porque qual a verdadeira religião? Aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, quer dizer, aquele que cuida de pessoas, que ama, que estende a mão, que ajuda, que salva os perdidos, que alcança aqueles que precisam ser alcançados. Essa é a verdadeira religião, irmãos.
Então tira toda a religiosidade. Quando eu via isso no começo, como eu venho de uma linhagem religiosa, eu dava um nó na minha cabeça no começo da conversão, pastor. Eu tenho que deixar de ser religioso, né? Porque quando eu estou em Cristo não tem religiosidade, irmãos. Ele é tudo. Ele é o centro de todas as coisas em nossa vida. E tudo isso basta, irmãos. Então gaste o seu tempo, gaste tudo que você tem conhecendo Cristo, irmãos. Conheça Ele cada dia mais. E você vai conhecer todos os mistérios de Deus. Você crê?